Atenção, atenção, pessoal, a maior bomba que poderia cair no colo de Alexandre de Moraes acaba de cair. Eu vou trazer todas as informações para vocês a respeito disso. Moraes foi pego, e aí, será que ele vai ser afastado? Vamos nesse assunto. E Lula também se manifesta a respeito da tentativa de golpe, que segundo não foi apenas uma tentativa, não quiseram aplicar esse golpe de Estado e matá-lo, assim como matar Geraldo Alckmin e também Alexandre de Moraes. Fica comigo até o final desse vídeo, vai deixando o seu like aí para fortalecer o seu já importante, se inscreva no canal, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem. A primeira informação que eu vou trazer para vocês nesse vídeo é sobre o Alexandre de Moraes. A maior bomba que poderia cair no colo do Alexandre de Moraes acaba de cair. Vou trazer a matéria aqui para vocês da revista Oeste. Fiquem ligados porque tem muita coisa para acontecer. E Alexandre de Moraes está cada vez mais com a corda no pescoço, hein? O que será que vai acontecer com o nosso Supremo Tribunal Federal, gente? Vamos entender aqui. E o Supremo agendou para 6 de dezembro o julgamento de um recurso apresentado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que tenta retirar o ministro Alexandre de Moraes da relatoria do caso envolvendo a suposta trama de golpe de Estado. A defesa de Bolsonaro afirma no recurso que Alexandre de Moraes figura como vítima no processo e que, por isso, em conformidade com o Código de Processo Penal, o magistrado não poderia atuar na ação. O caso será julgado no plenário virtual da Corte. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. A gente já tinha comentado aqui essa notícia alguns dias atrás, agora foi marcada então para o dia 6 de dezembro essa votação em plenário virtual, nessa modalidade eletrônica, ou seja, não vai ter discussão, cada ministro vai lá depositar seu voto. Lembrando que em fevereiro o ministro Luiz Roberto Barroso já havia rejeitado o pedido da defesa de Jair Bolsonaro para afastar Moraes da relatoria desse inquérito. Boa noite. Boa noite. Pois é, gente. Então, a ideia agora é afastar o Alexandre de Moraes do julgamento desse tema. Isso está previsto para o dia 6 de dezembro agora, esse julgamento para afastar o Alexandre de Moraes. Vamos ver o que os ministros vão falar sobre isso, porque os ministros vão julgar isso de forma virtual, ou seja, não vai ter uma sessão ali e tudo mais para a gente acompanhar, mas em termos de notícia eu vou estar acompanhando para ver se de fato o Alexandre de Moraes vai poder julgar o próprio processo onde ele mesmo se figura como vítima e que, em tese, viola o Código de Processo Penal. Paulo Augusto, Alexandre, que prazer tê-lo aqui. Ana, querida, todos que nos acompanham. Eu vou só lembrar de uma palavra, é um anglicismo, mas que é usado aqui no Brasil também, no mundo inteiro, é compliance. Isso é o que as empresas fazem para, obviamente, evitar entrar em irregularidades, em ilegalidades, ou seja, você se contém. Se o Supremo aplicasse esse conceito, e nem precisaria chegar nisso, mas, enfim, alguma coisa parecida com isso, ele próprio tiraria o ministro Alexandre de Moraes desse processo. Mais que isso, o próprio ministro, conhecedor do direito, que se diria impedido. Nenhum dos dois fez isso até agora. Aí vou ao segundo ponto que você traz, Paulo. Plenário virtual. Plenário virtual é quase a mesma coisa. Só não é nada porque a decisão vale. Mas numa casa que é colegiada, em que há necessidade do debate, em que o ministro, sim, tem a possibilidade de voltar atrás num voto que deu depois de ouvir o argumento do colega, o plenário virtual depõe contra tudo isso. Nós vimos recentemente, naquele julgamento do X, o ministro Luiz Fux divergiu em relação à questão do X, mas era uma divergência aplicada ali, ou seja, o voto é aquele, acabou, faz-se a conta, quem votou a favor ou contra, a divergência não foi levada em conta. Ou seja, o plenário virtual é um Supremo para inglês ver, para usar uma expressão de muito tempo, né? Aqui no Brasil. Nós perdemos, obviamente, essa institucionalidade do Supremo com essa bobagem. Aliás, o Supremo tem duas coisas ruins, turma e voto virtual. Porque são 11 ministros. O que deveria chegar no Supremo eram só poucas coisas. Discussões constitucionais ou discussões que não tem lei para aquilo. Realmente é uma coisa muito nova. Imagina se nós tivermos que fazer, vou dar um exemplo aqui quase esdrúxulo, chegam os marcianos no planeta e eles querem ficar no Brasil, não tem lei para saber como é que você lida com o povo extraterrestre. O que você faz? Bom, ou o Congresso vota rapidamente ou o Supremo decide emergencialmente. Eu estou dizendo que são coisas que estão muito fora.
o que está na Constituição, ele só julga a constitucionalidade daquilo. Ponto. Não. Então, 11 ministros têm que se manifestar toda vez sobre todos os assuntos. Então, decisão monocrática é um absurdo, a menos que seja uma emergência, uma urgência. Hoje, amanhã tem que ir para o plenário. E turma são 5. O voto virtual não tem discussão. Então, quer dizer, pede-se muito, e aí a gente pede a institucionalidade do Supremo. É isso, gente. Então, esse julgamento vai ser virtual e vamos aguardar para ver o que vai ser decidido aí, né? Se de fato o Alexandre de Moraes vai poder ser juiz nesse julgamento, onde ele mesmo se figura como vítima, ou não, tá? Nós vamos acompanhar e o desfecho disso, vai ver esse julgamento, está previsto para o dia 6 de dezembro. Agora, falando sobre essa questão do golpe ainda, quem se manifestou publicamente foi o presidente Lula. Vamos ouvir o que disse o Lula a respeito dessa tentativa de golpe e o que ele pensa sobre isso. Vamos ver aqui. E ontem, o presidente Lula falou pela primeira vez sobre a investigação da Polícia Federal que indiciou Jair Bolsonaro e mais 36 pessoas. Então, só para deixar claro, é a primeira vez que o Lula fala publicamente a respeito disso, tá? Ontem, o presidente Lula falou pela primeira vez sobre a investigação da Polícia Federal que indiciou Jair Bolsonaro e mais 36 pessoas por uma suposta tentativa de golpe de Estado. Segundo o petista, o alegado golpe pretendia impedi-lo de assumir a presidência. Vocês sabem o que está acontecendo na política mundial e na política brasileira. Vocês sabem a quantidade de mentiras, a quantidade de ódio. Vocês sabem a tentativa de golpe em 2008, que agora está ficando verdadeiro. Ninguém pode mais desmentir, porque, na verdade, eles tentaram dar um golpe para não deixar que a gente assumisse a presidência da República. É isso que eles tentaram fazer. Alexandre Garcia, muito boa noite, seja bem-vindo. Alexandre, primeiro eu quero ouvi-lo, porque nesta semana, na terça-feira, o ministro Alexandre de Moraes, então, resolveu tirar o sigilo do relatório da Polícia Federal, aquele documento de quase 900 páginas que indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 36 pessoas. Gostaria da sua análise geral aí desse relatório, das conclusões da Polícia Federal, que agora estão nas mãos do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Muito boa noite. Uma pausa aqui, gente. Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, agora o inquérito está com ele. E ele vai decidir se vai oferecer a denúncia ou não contra o Bolsonaro e os demais. Por enquanto, eles estão como indiciados, vai haver ou não o oferecimento da denúncia. Provavelmente isso deve ficar para o início do ano que vem, mas olha só, já estão discutindo, já estão debatendo essa possibilidade de denúncia deles. Boa noite, Paula, Ana, Augusto, Piotr. Bom estar com vocês. Gosto muito da sexta-feira por causa disso. Olha, eu estou saindo agora, nesse momento, de uma palestra do primeiro Fórum de Brasília pela Liberdade e Democracia. Só jovens empreendedores, auditório cheio de jovens. Ninguém acredita nessa história, nessa montagem que não fica em pé. Olha só, eu menciono isso no meu artigo aí na Oeste, que Getúlio Vargas pegou um tal de Plano Cohen, 1937. Era um estudo, era uma montagem. Esse Cohen é um personagem fictício, seria um judeu comunista que estava pronto para uma insurreição para derrubar o Getúlio. Aí o Getúlio pegou, fechou o Congresso, acabou com a Constituição, enterrou a Constituição, fez a intervenção em todos os estados, menos Minas Gerais, baixou o Estado Novo dia 10 de novembro e passou a governar com decreto-lei, ele sozinho. Isso se chama golpe. No 6 de setembro de 2018, o Adélio Bispo enfiou uma faca na barriga de Bolsonaro para matá-lo. Isso é a execução de um golpe. Foi pensado, foi planejado. Adélio estava lá esperando o Bolsonaro, em Juiz de Fora, executou, só não consumou totalmente, porque Bolsonaro não morreu, o objetivo era tirar Bolsonaro. Alguém preparou a ida, um álibi de ele estar na Câmara, alguém chamou os advogados que vieram de avião, essas coisas. Isso é golpe, né? Mas não conseguiram. É que
ao longo da história brasileira, desde o Império, tem os donos do poder. Né? E os donos do poder querem afastar as pessoas inconvenientes que abrem brechas nesse, vamos chamar de sistema, de aparelho, seja lá o que for, que domina. Assim, o Jânio acabou renunciando, o Collor foi cassado, e o Bolsonaro não foi morto, ganhou a eleição, mas não podia continuar. E aí tem toda essa história, plano Cohen, para fechar o Congresso. Golpe, aí o golpe do WhatsApp. Né? Como o Guzzo levantou, né? 100 mil para fazer o golpe, sem nenhum soldado, meia dúzia de gente expressando opiniões e cogitações. E depois ficaram furiosos com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro ou não os ouviu ou não quis ouvi-los, simplesmente o Bolsonaro não fez o que eles queriam que fizesse, que é assinar lá o decreto, a convocação do artigo 142 para a defesa da ordem, da Constituição, etc. Só abrindo um parênteses, tem gente que, quando assumiu, jurou defender a Constituição. Só que não cumpre isso. Não cumpre. Olhem, em todos os poderes, as pessoas assumem a defesa da Constituição. E está na cara de todo mundo, está na cara de todos os jovens que estavam no auditório hoje me ouvindo, que a Constituição está sendo jogada de lado, devido ao processo legal, amplo direito de defesa, liberdade de expressão, vedação à censura. Isso não existe mais. E a gente está assistindo a isso passivamente. Ao longo de toda a história brasileira, nós fomos sempre muito cordatos. Então, para haver um golpe, tem que ter o 7º de cavalaria, tem que ter infantaria, tem que ter artilharia, tem que ter a força aérea, tem que ter marinha. Nada disso. Inventaram que os tanques estavam prontos, a marinha imediatamente desmentiu a fantasia. Imediatamente, a marinha, o atual comando da marinha, desmentiu o que estava na narrativa. Agora vai para o Ministério Público. O Ministério Público pode arquivar sem dar satisfação a juiz nem a polícia. O Ministério Público tem esse poder porque o Ministério Público é o dono do inquérito. Só para a gente lembrar, os inquéritos têm como início o Ministério Público. E o Ministério Público tem poder até de fazer um recurso se não gostou da pena muito grande ou muito pequena. Né? O Ministério Público pode pedir mais diligências à polícia. O Ministério Público tem esse poder porque é o dono do processo. E não é o que a gente está vendo aqui no Brasil. Então, essa coisa que a estudantada toda, que os juristas que lecionam em faculdade de Direito sabem que não é o devido processo legal, está sendo feito aí na nossa cara. A gente sabe ler, a gente lê a Constituição, a gente se informa sobre o que é um devido processo legal, e estamos aí com mais uma tentativa de barrar o Bolsonaro. Teve a faca do Brutus, ou do Adélio Bispo, né? Que não acabou com ele, e agora tem que afastá-lo. Por quê? Porque ele conseguiu falar com o pessoal que antes era atraído pelo clientelismo, não entendia bem, achava que o governo era bonzinho, apoiava o governo. Esse pessoal ouviu, Bolsonaro despertou a classe média, que estava dormida, né? Soprou oxigênio nessa brasa, levantou. Ele é o antissistema. Ele é, com a rede social, né, os dois juntos, a rede social deu voz a cada pessoa. Por isso que estão querendo deixar a rede social de lado, porque empodera o povo. E empoderar o povo significa fortalecer a democracia. Enfim. Pois é, gente, tá aí os comentários de Alexandre Garcia e, de verdade, para mim, comentário excepcional, excelente. Gosto muito também dos comentários do Caio Coppola, porque, assim, é uma realidade, gente. Eu sou advogado, nós temos que trazer isso para uma realidade fática, tá? E para uma realidade legal.
Não há que se falar em qualquer tipo de golpe, gente, se houve apenas atos preparatórios. Quando nós olhamos ali o que aconteceu com o Bolsonaro, da facada, o que aconteceu com o Donald Trump, que levou um tiro na orelha lá, aí tudo bem, nós vemos ali que houve realmente uma execução, houve um plano que foi colocado em prática e que foi impedido, né, de se consumar. Aí sim. Agora, nesse caso do Lula, não teve nada, gente. O que teve ali são falas, pensamentos, um plano, mas que não houve mínimo de ato executório. E segundo o Código de Processo Penal, não há que se falar em crime, em tipo penal, agora sim falando em Código Penal, se houve apenas ato preparatório, não houve nenhum ato de execução, ok? E aí, gente, outra coisa que nós temos que respeitar é o princípio do devido processo legal. Isso é algo que realmente, nos dias de hoje, está muito complicado. E o devido processo legal é um princípio que está na Constituição Federal. Então, se não há o devido processo legal, há uma violação à Constituição Federal, mas isso não discute. O que está se discutindo é Alexandre de Moraes. Se ele manda, desmanda, ele põe onde ele quer, ele faz o que ele quer, não respeita mais a Constituição, não respeita nada, né? E aí, gente, não há que se falar em qualquer tipo de crime já cometido se, primeiro, ato preparatório já não é considerado crime e ainda está em fase de inquérito policial. Ele foi indiciado com os demais. A partir desse indiciamento, agora com o inquérito retirado do sigilo, está lá na Procuradoria-Geral da República com Paulo Gonet, e Paulo Gonet pode simplesmente arquivar ou oferecer a denúncia. Posso te falar a verdade, gente? Na minha opinião, essa decisão vai ser mais política do que legal. Essa é a verdade. Vai ser uma decisão mais política do que legal. Por quê? Imagina tudo isso no colo do Paulo Gonet. Se fosse olhar de fato os fatos, teria que arquivar esse inquérito ou, no mínimo, pedir mais provas que corroborassem com uma tentativa de golpe. Mas, se ele tivesse sofrendo uma pressão gigante da Polícia Federal, do Lula e dos demais, não sei por qual motivo, ameaça, sei lá, aí ele oferece a denúncia por uma decisão política. Aí nós temos que aguardar qual vai ser o desfecho disso. E eu vou acompanhando e trazendo informações para vocês diariamente aqui. Gostou? Deixa um like, se inscreva no canal, comente, compartilhe. Eu quero saber sua opinião sobre tudo isso, que é muito importante aqui. Um abraço.